Olá, eu sou Gilberto Amorim, oncologista clínico, e eu estou aqui do meu lado com a doutora Adriana Goodstein, dermatologista. E a gente resolveu preparar um vídeo com várias perguntas, procurando tirar dúvidas sobre a questão de queda de cabelo durante o tratamento com quimioterapia e outros tratamentos oncológicos. Olá pessoal, tudo bem? Primeira pergunta que eu faço para o Gilberto é se toda quimioterapia faz cair o cabelo. Não, na verdade não são todas as quimioterapias que fazem cair cabelo. Em algumas patologias, os remédios não provocam essa queda. Em câncer de mama, em câncer de ovário, em câncer de pulmão, com frequência a queda de cabelo existe. Dependendo da medicação, ela pode ser muito rápida, com 15 dias, e ela pode ser total. Outras vezes ela é parcial. Muitos tratamentos anti-hormonais apenas afinam o cabelo e algumas imunoterapias não provocam esse tipo de efeito colateral. E quais são os cuidados que as pacientes podem ter, assim, já que vão fazer quimioterapia, para de alguma forma preservar o cabelo durante o tratamento? Mas daqui a pouco o Gilberto vai falar sobre a touca, né? Os pacientes que querem tentar preservar o cabelo com o uso da touca, a gente orienta a tentar pintar o cabelo um pouco antes. Quem não for optar, pode deixar, porque vai poder pintar um pouco tempo depois do término da quimioterapia. Os shampoos tonalizantes geralmente não têm amônia e são mais seguros. E existem também as tinturas permanentes que não têm nem amônia nem PPD. Mas durante o ciclo da quimioterapia, é importante que a pessoa saiba que o folículo vai ficar mais fraco e os fios vão se desprender com mais facilidade. Então eu sugiro que usem shampoos com menos química, ou sulfato free, ou shampoos infantis, e que penteiem com uma escova mais macia ou com pente de dente largo. Como que o paciente que vai começar uma quimioterapia, como é que ele pode preparar a família, em especial os filhos, durante esse período que é tão difícil? Não existe uma regra única que valha para cada paciente. Eu acho que é preciso analisar a situação como um todo. Existem mulheres que fazem quimioterapia, que têm filhos bem pequenos, outras que já têm filhos com uma certa idade. Eu acho que sempre que possível, conversar com a família sobre o que vai acontecer é importante, porque as crianças não são tão bobas quanto muitas vezes a paciente ou a família acham que são. É importante explicar com tranquilidade que vai fazer um tratamento, que isso provavelmente é temporário e que isso vai ser importante para que a paciente fique bem. E como é que a gente pode fazer, né, para a paciente deixar o cabelo mais longo, se possível? Eu imagino que essa deva ser uma pergunta muito frequente, né? Quando você vai informar para a paciente que ela vai começar a químio, né? E muitas pacientes têm um cabelo muito longo. Então, como o Dr. Gilberto já falou, algumas químios podem fazer o cabelo cair e outras não. Então, em geral, o que se orienta é para que corte o cabelo numa altura bem menor. Talvez até menor ainda se ela não for tentar a touca, não puder tentar a touca, porque a queda é muito intensa. Então, com o cabelo mais curto, isso acaba sendo mais tolerável de aceitar e menos impressionante, né? Então, assim, quanto mais curto for o corte, melhor. E eu queria te perguntar também, para você falar um pouquinho dessa touca gelada. Todo mundo tem acesso, quem tem plano, todo mundo pode usar, é interessante, muitas pessoas não conhecem ainda. O que é a touca gelada? Na verdade, é um sistema de resfriamento que as pacientes utilizam durante a quimioterapia. Na verdade, começa um pouquinho antes da própria infusão do tratamento. E isso a longo tempo de quimioterapia, pelo que eu soube, né? Sim, porque a paciente tem que chegar mais cedo, um pouquinho, para começar o resfriamento do couro cabeludo. Existem pelo menos 2 tipos de toucas geladas no Brasil. Existe uma touca de origem inglesa, também já aprovada nos Estados Unidos, que é uma espécie de um capacete que fica bastante apertado e faz um grande resfriamento do couro cabeludo. Existe um outro modelo nacional, que é uma espécie de quase como se fosse um abajur, e que faz um fluxo de resfriamento do couro cabeludo. A ideia é que o medicamento da químio não chegue, entre aspas, no folículo, né, na fábrica do cabelo durante o processo da químio. Então, quando acaba a quimioterapia, naquele dia que o paciente está na clínica, ela tem que ficar mais um pouquinho. Ela ainda fica mais 1 hora, às vezes 1h30, para manter o resfriamento. Normalmente, assim, claro, como é um resfriamento, né, tanto é que o termo em inglês é scalp cooling ou scalp cooler,
assim, na maioria das vezes esse resfriamento é tolerado. Uma ou outra paciente às vezes tem uma dor de cabeça, um desconforto por conta desse resfriamento. E elas referem muito, muito frio. É muito frio, obviamente, e aí a tolerância pode variar de pessoa para pessoa. É importante deixar claro que nem todos os pacientes com câncer podem utilizar esse tratamento, existem algumas contraindicações, pacientes com metástases ósseas, com leucemia, enfim, lesões no próprio, né, tumores no próprio couro cabeludo. Então é importante conversar com o médico, saber se a touca gelada está disponível. E o plano cobre? Pois é, não é obrigado a cobrir. Em alguns casos a gente tem visto o paciente ser ressarcido, receber o reembolso do uso da touca, porque se entende que é um efeito colateral da quimioterapia e muitas vezes o plano pode reembolsar. Mas esses casos ainda não são frequentes e normalmente nas clínicas que fazem atendimento de convênio, a gente sabe que no SUS isso ainda não está disponível. E como é que, assim, se o paciente tiver esses sintomas no couro cabeludo, sensibilidade, como é que a gente administra isso? Conforme a quimioterapia vai agredindo o folículo, algumas pacientes, além de terem a queda dos fios, o desprendimento desses fios, elas podem ter o que a gente chama de tricodinia ou tricodínia, que é uma sensação de dor no couro cabeludo, ou ardência, ou queimação. Isso é uma coisa transitória e existem alguns produtos que a gente pode prescrever para tentar minimizar essa sensação desagradável. A outra pergunta que eu queria te fazer é sobre as perucas. Elas são todas iguais? Como é que o paciente pode... Quem orienta isso? Ele vai escolher uma natural, uma artificial? Como é que é? Bom, na verdade, assim, as perucas não são todas iguais. Mesmo aquelas pacientes que usam no início o resfriamento, a touca gelada, a eficácia da touca gelada pode variar de 25% a 70%, dependendo do tempo da quimioterapia e do protocolo de medicamentos que a paciente vai utilizar. Então é importante a paciente entender que mesmo com o uso da touca, pode ser que seja necessário usar uma peruca. Então é importante que a paciente se prepare também para esse cenário. Torcer para que a touca funcione é importante, ter acesso à touca é importante, mas e se não funcionar? Ela precisa pensar em o que ela vai fazer. E existem toucas, existem perucas de variadas formas, de fio natural, de fio sintético. Existem algumas perucas que ficam coladas no couro cabeludo e que exigem alguns cuidados, mas que dão uma liberdade para a paciente fazer, às vezes, até alguma atividade física, às vezes não fica aquela preocupação de que a peruca vai sair do lugar. E o custo é muito variado. Uma peruca longa de fio natural, naturalmente, é mais cara do que uma peruca sintética um pouco mais curta. Então, obviamente, nem todas as perucas são iguais. Uhum. Mas, assim, a gente vê muitas pacientes se queixando de que a queda acontece muito de noite, depois do banho, quando acorda de noite, no dia seguinte, no travesseiro, vê muito fio. Sim. Isso é verdade? Como é que funciona isso? E elas comentam que isso é um pouco assustador, né? Então, o que a gente orienta é que ela coloque ou uma pequena touquinha, uma redinha bem suave à noite, porque o atrito da cabeça, do cabelo no travesseiro, ele pode facilitar esse desprendimento dos fios. E usar uma fronha super macia também é uma boa dica. Em relação ao banho, toda vez que a gente molha o cabelo, o peso da água acaba tracionando. Então a gente pede para evitar prender o cabelo, evitar arcos que puxem muito para trás, deixa o cabelo solto. E super importante também nesse período não aquecer o fio. Não usar secador, não usar chapinha, não usar babyliss, porque isso vai acabar enfraquecendo mais e vai prejudicar, vai causar mais queda. Em relação ao emocional das pacientes, porque já tem o diagnóstico do câncer, por exemplo, de mama, que é a sua especialidade, que já é um momento difícil de lidar. E ainda por cima ela vai ter a vaidade comprometida, né? Muitas pacientes perdem os cílios, as sobrancelhas, o pelo do corpo inteiro. Então, como é que ela, nesse momento, que suporte ela pode ter para que ela leve isso com um pouco mais de força, com um pouco mais de leveza? É um assunto assim muito complicado, porque todo o processo do diagnóstico do câncer já é difícil para muitas mulheres.
A própria cirurgia do câncer de mama muitas vezes acaba afetando a autoestima da mulher, é um assunto delicado porque envolve feminilidade, algumas pacientes ainda precisam de uma mastectomia radical, nem todas fazem uma reconstrução imediata e às vezes precisam de um tratamento oncológico e ainda tem a história da queda de cabelo. É importante mostrar que mesmo nos serviços públicos, mas a maioria dos serviços privados, existe apoio psicológico em paralelo. Então, por mais acolhedor que seja a equipe de enfermagem, por mais empático que seja o oncologista e carinhoso, existe uma equipe de psicologia que pode sim dar um suporte emocional para essas pacientes para lidarem com esse tipo de processo. Existem grupos de apoio, então existem consultas que são individuais, consultas que são coletivas, para que a paciente consiga administrar, até colocar para fora esse sofrimento, poder compartilhar essas informações e aprender um pouquinho sobre esse processo. E a pessoa que não tem acesso, por exemplo, a uma peruca, que é uma coisa cara, prótese capilar, existe algum grupo que ela possa procurar para doação de peruca, de lenço? Como é que ela faz? Existem no Brasil várias ONGs que trabalham com esse tipo de apoio, né? Então existem bancos de peruca, às vezes os próprios hospitais onde o paciente está fazendo tratamento pelo SUS, às vezes tem já um grupo de voluntários que consegue ajudar a emprestar perucas para essas pacientes que têm pouco acesso. A Fundação Laço Rosa, por exemplo, e outras ONGs fazem um trabalho assim muito bacana, porque a pessoa corta uma parte grande do cabelo. Existem profissionais que fazem perucas com essas mechas de cabelo que são doadas, e a fundação, por exemplo, manda para o Brasil inteiro. Então, mesmo que a pessoa não tenha acesso à touca gelada, mesmo que faça quimioterapia no hospital público e que o cabelo acabe caindo, e se ela precisar de uma peruca, existe como ela chegar a receber uma peruca de forma gratuita. Mas no dia a dia, assim, às vezes o tratamento é longo, são vários meses, que cuidados que a pessoa tem que ter se ela realmente tiver com uma queda de cabelo forte? Ou tiver até sem cabelo, né? Sim, sim. Então, a gente orienta, você mesmo já comentou que alguns quimioterápicos eles são fotossensibilizantes, então nesse período é recomendado que a pessoa evite o sol. Mas é claro que ela pode ir na rua, pode se expor em períodos assim transitórios, então a gente orienta o seguinte: a melhor proteção para o couro cabeludo que está com pouco cabelo ou que está sem cabelo nenhum é ou o filtro solar, se for possível, ou uma proteção física, o chapéu com proteção UV. O próprio lenço também vai ajudar, e se ela usar a prótese capilar também é uma ajuda. Uma coisa que eu esqueci de falar, quando a pessoa decide raspar o cabelo, para não usar lâmina de barbear caseira, porque pode machucar a pele. Ela preferir ou a máquina ou ir no salão para que o profissional faça o corte. É uma pele mais sensível. Precisa de cuidado, né? Sim. Eu queria te perguntar, que isso é uma dúvida aí que eu vejo muito lá no consultório quando a paciente termina o tratamento de quimio e de radioterapia. Muitas pacientes falam: meu cabelo está voltando muito branco, e eu não tinha cabelo branco, e eu tinha o cabelo liso e agora ele está encaracolado. Você pode me explicar? Na verdade, sim, isso é bastante frequente. A gente sabe que cada paciente tem um jeitinho disso acontecer, mas de uma maneira geral, frequentemente vou chamar de fornada, né? A primeira produção desse folículo, né? Dessa fábrica de pelo, em geral é um pelo mais fino, é um pelo mais fraco. Então não é incomum a paciente notar uma diferença bastante grande de como era o cabelo antes, e aí era liso e ficou encaracolado. E claro, é preciso também trabalhar com a ansiedade de achar que o cabelo vai crescer muito rápido, porque não vai, né? Às vezes é 1 polegada por mês, um pouco mais, um pouco menos. Então, assim, claro que a dermatologia pode ajudar a acelerar essa recuperação. Tanto dos cílios, mas da sobrancelha. É importante que até no início, quando a paciente cortou o cabelo muito curto, ela de uma certa forma, ela já aceita aquela imagem. Não é aquela mulher que antes tinha um cabelo longuíssimo, ela já acostumou nas primeiras semanas a usar um cabelo muito curto, e ela vai conseguir tolerar o retorno do cabelo, que pode acontecer em alguns meses, e às vezes já é um cabelo que ela se sente muito segura para sair na rua, para trabalhar, para fazer todas as suas atividades sociais, mas tem que ter paciência, porque esse processo não é a jato. Sim.
E o que as mulheres podem fazer para melhorar esse processo e, de alguma forma, recuperar a autoestima mais rápido? Então, cada pessoa, cada paciente reage de um jeito. Então, é muito complicado você achar que antes da quimioterapia eu já vou fazer um microblending na sobrancelha, ou vou comprar uma prótese, vou sair comprando a peruca, o boné. Isso é muito complicado porque às vezes a pessoa não tem vontade. Então, a primeira coisa é você respeitar o seu momento, respeitar a sua vontade, não existe cobrança, vai ser conforme a sua necessidade. Quando você se sentir mais segura, claro, pode brincar com lenços coloridos, brincos que valorizem o rosto, maquiagem, essas próteses de sobrancelha, ou fazer um microblending, ou colocar cílio. Então, tudo isso, aos poucos, voltar no dermatologista, cuidar da pele, usar um bom hidratante. Muitas vezes a pessoa pode ter uma anemia, um pouco mais de olheira, tá dormindo mal. Tudo isso mexe com o emocional da pessoa. Então, já começando hidratando, usando o seu filtro solar, assim que se sentir confiante, né, e confortável, voltar aos poucos a se cuidar, porque o cabelo, ele em geral, de 6 meses a 1 ano, é um tempo assim que para os dermatologistas é um tempo de resposta para tratamentos domiciliares. Em consultório, a gente consegue encurtar um pouco, mas foi como o Gilberto falou, não existe milagre do cabelo vir do jeito que era antes, da cor que era antes, num período muito curto. Então, com paciência, com o carinho da família, dos amigos, a confiança do médico que está cuidando, tudo isso vai passar com muita fé e muita esperança. E para terminar... Bom, e lembrando que para aquelas que querem um cabelo muito longo, dependendo do tamanho do cabelo, existe mega hair. Tem que esperar um pouquinho para colocar. Não pode fazer no primeiro mês, mas tem um momento em que isso já é possível. Então há como, de alguma forma, ganhar esse volume. E você tocou num ponto importante antes de encerrar essa questão durante todo o tratamento. Quer dizer, muitas mulheres têm uma expressão facial assim muito marcante e claro que o cabelo compõe o visual, mas se ela pode trabalhar essa expressão facial com alguma maquiagem que é possível fazer durante a quimioterapia, assim disfarçando às vezes um pouco a pele que está um pouco mais branca porque está um pouco mais anêmica, ela vai se sentir melhor, valorizar com alguns adereços que realmente às vezes é melhor usar um lenço muito bonito ou vários lenços a cada dia do que de repente uma peruca que não funciona. Então não tem uma regra rígida. Tem mulheres que vão se adaptar bem a uma peruca, outras não vão se adaptar. Umas são corajosas o suficiente para... Sempre respeitando a vontade, né? São corajosas o suficiente para andar completamente carecas e fazer uma tatuagem de rena no couro cabeludo e apostar nos acessórios. Então, não tem uma regra rígida. Mas acho que a mensagem final é: conversa com o médico, procura saber direitinho o que vai acontecer durante o tratamento, procure se preparar, ver o que vai funcionar para você, se vai precisar de uma peruca, se vai funcionar com lenço, se vai assim, usar uma maquiagem para ajudar a passar por esse período. E claro, com a ajuda do dermatologista, esse processo pode ser mais acelerado na recuperação e o cabelo volta na grande maioria das pessoas. E o mais importante, cerque-se de pessoas otimistas, que te joguem para cima, que te animem, porque eu tenho visto as pacientes do Gilberto, as que são mais otimistas são as que saem mais rápido desse processo, porque isso vai passar. É isso aí. Um beijo para todos. Obrigada.